Então, Bianca, nosso trabalho hoje vai ser recordar um estudo que envolve duas figuras geométricas, a circunferência e o círculo, correto? Circunferência e círculo. Inicialmente, muitas pessoas erram, ou às vezes até pensam que é uma coisa só. Não. Circunferência é a linha formada. Quando você fala círculo, ele inclui a parte interna, inclusive a linha. Porque essa linha, nós chamamos de linha, ela está, todos os pontos em cima dela estão à mesma distância do elemento do centro da circunferência. E essa mesma distância, ela recebe o nome de raio. Então, o raio, ele é a distância do centro a qualquer ponto na sua circunferência. Ou seja, uma circunferência, então, ela possui, no caso, infinitos raios. E quando você fala de círculo, é todo o enchimento da circunferência, inclusive a linha. Então, eu quis trazer para vocês hoje uma revisão de tudo que envolve circunferência. Por exemplo, vamos dizer assim, um raio, segmento que liga o centro da circunferência até um de seus pontos, que eu acabei de falar. Temos a chamada corda, segmento que liga dois pontos na circunferência, mas não passa pelo centro. A corda, elas são um segmento que une dois pontos com a circunferência. Só que a corda, ela não passa pelo centro. Porque quando a corda passa pelo centro, o nome dela é modificado. Ela passa a se chamar diâmetro. Então, olha bem, diâmetro, segmento que liga dois pontos da circunferência e passa pelo seu centro. Ou seja, então, na geometria, o diâmetro é a maior corda que uma circunferência possui. Então, se porventura você escutar uma perguntinha assim, qual é a maior corda que uma circunferência possui? Você pode colocar diâmetro. Porque o diâmetro, ele é um segmento que liga dois pontos da circunferência e, obrigatoriamente, passa pelo centro. E no chamado arco. O arco, para você, na geometria, é apenas a curva que a circunferência faz. Por exemplo, na sua telinha aí, eu posso afirmar que eu tenho diversos arcos. Tem um arquinho ED, que é a curva que vai de E até D. Tem DF, tem FC, tem CB, tem BE. Então, arco, porção compreendida entre dois pontos extremos de uma curva. Então, o arco ele é construído ao redor da linha que vai formar uma circunferência. Então, aqui foi só para complementar, você observar que existe o globo terrestre, né? Esse globo, que ele simboliza não um círculo, nem uma circunferência, mas simboliza uma esfera. E essa esfera, ela tem a linha do Equador, que divide ela ao meio, e tem o meridiano. O Equador é uma linha, no caso, horizontal, e o meridiano seriam as linhas verticais, apenas isso. Agora, reparem que tem ali uma retinha abaixo, ao lado, e essa retinha apenas toca na circunferência. Essa retinha que toca na circunferência, ela tem um nome, é chamada de ponto tangente. Por que ponto tangente? Porque ela apenas encosta na circunferência em um único ponto que nós dizemos. Então, por esse motivo, ela é chamada de ponto tangente. Tá? Guarda esse nomezinho, ponto tangente. Então, observe de novo, ainda continuando ali,
a geometria, às vezes, ela faz algumas comparações envolvendo 3 elementos da geometria: ponto, reta e a própria circunferência. Tá? Ponto, reta e a própria circunferência. Na figura que está na primeira parte, abaixo da circunferência 1, é colocado alguns pontos. Um ponto fora da circunferência, um ponto em cima da linha da circunferência e um ponto dentro da circunferência. Esses pontos, eles possuem nomes. O ponto fora da circunferência, ele é chamado de ponto exterior à circunferência. Ele é externo. E a distância desse ponto até a circunferência é maior que o raio. Então, porque ele está fora dela. Então, se você quiser também até anotar, você anotem aí. Nesse ponto exterior, a distância do ponto até o centro é maior que o raio. Agora, temos o ponto pertencente à circunferência. Quando o ponto pertence à linha formando a circunferência, a teoria fala o quê? Que a distância desse ponto até o centro ela é igual ao raio. Então, quando o ponto pertence à circunferência, a distância entre esse ponto ao centro da circunferência é igual ao raio. E quando o ponto ele é interior, ele é interno à circunferência, a teoria nos afirma que a distância desse ponto até o centro é menor que o raio. Ok? Temos mais. Vamos relembrar umas coisinhas anteriores. Quando você fala no comprimento da circunferência, comprimento é o tamanho da linha que envolve uma circunferência. É o comprimento. Comprimento ou perímetro. Esse comprimento ou perímetro ele é sempre igual a 2 vezes π vezes o raio. Onde π nós sabemos que ele é igual a 3,14. Mas, se alguma vez te perguntar, vamos dizer assim, como se calcula o comprimento ou o perímetro de uma circunferência? Basta você escrever o seguinte: C igual a 2 vezes π vezes R, que é o raio. Ok? Aí, abaixo, tem algumas cordas. Tem a cordinha AB, tem um arco AB, e tem, no caso, uma outra terceira corda AB, que ela passa pelo centro. Então, quando a corda passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. E, se observarmos, o diâmetro, teoricamente falando, ele é sempre igual ao dobro do valor do raio. Ou seja, diâmetro é sempre igual a 2 vezes o raio, 2 vezes R. Ok? São muitas figuras juntas. Então, essa aí é a primeira parte. É a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Segundo, posições relativas entre retas e uma circunferência. Existem 3 classificações diferentes. A reta ela pode ser externa, quando ela estiver fora da minha circunferência. Essa retinha pode ser tangente, quando ela toca na minha circunferência, e, teoricamente, existe apenas um ponto em comum entre essa minha reta tangente e a circunferência. Na reta externa, não existe nenhum ponto comum entre ela e a circunferência. E o terceiro, que seria uma reta secante. Uma reta secante é uma reta que corta a circunferência em 2 pontos. No caso, está em azul,
E essa reta secante, teoricamente falando, ela tem 2 pontos em comum com a circunferência. Outra coisa também importante ressaltar, toda reta tangente, toda retinha tangente, se você ligar essa reta tangente, esse ponto comum entre ela e a circunferência, ao centro da circunferência, essa retinha é uma retinha perpendicular à circunferência. Ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus com a circunferência. Ó, a reta perpendicular, ela é tangente, ela é perpendicular, melhor dizendo, ao raio no ponto de tangência. Então, em qualquer lugar que você coloque essa retinha perpendicular, pode ser na parte inferior, superior, lateralmente, qualquer lugar, ela sempre vai formar um segmento perpendicular quando se relaciona com o raio da circunferência. Ok? E, no caso, abaixo existe uma propriedade de uma retinha secante. Uma retinha secante, você viu que ela toca a circunferência, ela corta a circunferência em 2 pontos. Tem como pôr um exemplo aí, AB. Mas se você ligar esses 2 pontos AB ao centro da circunferência, você vai criar um triângulo isósceles, porque AC é o raio, BC também vai ser o raio. Então, você cria um triângulo isósceles. E esse triângulo isósceles, como você está observando aqui, se eu ligar esse centro à minha retinha secante, ela vai dividir a corda AB em dois segmentos iguais. Ela cria 2 triângulos retângulos idênticos, iguais. Ou seja, o triângulo retângulo AMC ele é idêntico ou congruente ao triângulo retângulo BMC. A última comparação feita, que está na sua telinha, são posições relativas entre 2 circunferências. Então, elas vão ter 3 nomes. Elas vão ser externas, ok? Elas vão ser internas, não, 4, vamos lá dizer 4. Internas, secantes e tangentes. Quando as circunferências são externas? Quando a distância entre os seus centros, olha bem, a distância entre os seus centros é maior que R1 mais R2. R1 é o raio da circunferência menor, R2 é o raio da circunferência maior. Então, 2 retinhas, duas circunferências, melhor dizendo, elas são externas quando a distância entre os seus centros é maior que R1 mais R2. Quando isso acontece, elas são externas. E quando elas são agora internas? Quando tiver uma dentro da outra, lógico, né? Elas serão internas quando a distância entre os seus centros for menor. O raio maior menos o raio menor. Elas serão tangentes. Olha que interessante essa tangência. Essa secante. Vou começar para elas serão secantes. Quando uma circunferência cortar a outra em 2 pontos. Olha que interessante. Ela é secante quando as circunferências se cruzarem em 2 pontos. Tangência. Tem 2 classes de tangência. Tem a tangência externa e a tangente interna. Elas são externas quando as circunferências se tocam externamente. E a distância D entre os centros é igual a R1 mais R2. E elas serão tangente interna quando ocorrer o quê? Quando elas se tocarem mais na parte interna,
Mas para ser tangente tem que haver um ponto de encontro, um contato. E a distância entre seus centros é igual a R1 ou a R2 menos R1. O raio maior menos o raio menor. Isso é obrigatório. Então, essas são as três comparações que envolvem uma circunferência. A comparação entre circunferência e ponto, circunferência em reta e circunferência com circunferência. Geralmente, a circunferência com retas, como você viu, a tangência e a propriedade das secantes acontecem muito, que estão vinculadas à conta, a cálculo. Ok? Então, por favor, peço que vocês copiem, por favor. E lá no finalzinho, se você observar lá no final mesmo, entre posição relativa entre duas circunferências, tem um nomezinho ali. Repare que ele coloca assim, ó, C1 é aproximadamente C2. São, no caso, duas circunferências que são chamadas de concêntricas, que possuem o mesmo centro. Então, no caso, R1 igual a R2. Então, observe o seguinte, sempre que você tiver duas circunferências idênticas, e chamadas de concêntricas, quer dizer que elas possuem o mesmo centro. E são, no caso, coincidentes, né? Elas são, todos os pontos são comuns. Além de serem concêntricas, elas se tornam coincidentes, porque todos os pontos pertencentes a uma circunferência também pertencem à outra. Então, são nomes que eles podem te atrapalhar até com exercícios, tá bom? Por favor, coloquem para mim acima dessa figura, título é o seguinte, pontos tangentes. O que são pontos tangentes? Ou segmentos tangentes, melhor dizendo. Tangente, você deve ter notado, para quem está no início da nossa aula, são segmentos que apenas tocam, encostam numa circunferência. Então, eu posso afirmar a vocês que tem aí para você ver, tem um segmento PA e tem um segmento PB. Ok? Essa figura é muito, muito importante, tá? Como PA é tangente, o que a propriedade me informa? Que toda vez que eu comparo um segmento tangente, um ponto tangente, ele se liga ao raio de uma circunferência, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, como PA é tangente, se ligar PA ao ponto O, esse segmento, eles são perpendiculares entre si. A mesma coisa acontece com o PB. Se ligar ao ponto B, que é um ponto tangente, ao centro da circunferência, ao centro O, OB e PB são segmentos perpendiculares. E se você observar, eu posso afirmar a você que eu criei dois triângulos retângulos. Um triângulo APO e um triângulo BPO. Mas aonde eu quero chegar? Existe uma propriedade em relação aos pontos tangentes. Como são pontos tangentes, a teoria me informa o quê? Que o segmento PA ele é congruente, ele é igual ao segmento PB. Então, repetindo, hein? Como eles são tangentes, a teoria nos informa o quê? Que o segmento PA ele é congruente, ele é igual ao segmento PB. Ok? E agora, estão vendo agora um quadrilátero, e dentro desse quadrilátero você vê inscrito uma circunferência, correto? Então, existe o chamado teorema, olha bem, teorema dos quadriláteros circunscritos ou teorema de Pitot. São a mesma coisa. E que o teorema de Pitot ou dos quadriláteros circunscritos, eles nos revelam. O que ele fala? Ele fala que a soma dos segmentos opostos são sempre congruentes. Opostos são lados diferentes. Então, olha bem, a soma dos segmentos opostos de qualquer quadrilátero circunscrito
é sempre congruente. Então, por exemplo, AB é oposto a CD. BC é oposto a AD. Então, teoricamente, AB mais CD é igual a BC mais AD. Você criaria em si uma equação de primeiro grau. Então, sempre a soma dos segmentos opostos de um quadrilátero são congruentes. Então, você poderia montar o que para você nessa questão aí? 3x mais 2x igual a 3x mais 1 mais x mais 1. 3x mais 2x daria 5x. 5x igual a 4x mais 2. 5x menos 4x igual a 2. Então, x vai ser igual a 2. Então, essa é uma teoria muito também importante. Em qualquer quadrilátero circunscrito, a soma dos segmentos opostos são sempre congruentes. Nossa, é bem gostoso aí. E que são questões que caem em prova de bolsa, hein? No ano que vem, questão que cai em provinha de bolsa. Olha que interessante, por exemplo, x é 2. Ó, então, AB é 6. CD é 10. C mais 10, CD, quer dizer, CD é 4. No caso, soma daí daria 10. BC é 3. AD é 7, também dá 10. Então, a propriedade ela é muito importante, ok, gente?